Bem-vindo a mais um episódio de Estilo e Finanças, onde dinheiro e imagem andam de mãos dadas. E hoje, Mara, a gente vai falar de uma coisa que muito legal e tá super em voga, porque que o filme vai chegar já, hein? Exato, nós vamos falar do Diabo Vestiu Prada 1, e aí exatamente porque agora em maio vai sair o 2. Então nós vamos falar exatamente como a imagem profissional, ela influencia muito, e a parte financeira, a independência financeira, o quanto é importante para você não aceitar tudo na vida, assim. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, logo no começo do filme, por exemplo, a gente pode entender que a Andy, então ela entra num trabalho sem entender a importância da imagem naquele ambiente, que é uma revista, e pra ela estar com aquela roupa, mas assim, era super normal. Ela tava normal com aquele sapato horroroso grandão, com aquela meia horrorosa, com aquela saia do jeito que tava tudo muito assim, porque ela tava vivendo num outro momento. Isso. Ela tava vivendo, querendo ser jornalista, estudando, que é uma coisa que a gente fala muito de... E ela era uma excelente jornalista. Ela é uma excelente jornalista, que no final ela acaba saindo mesmo, que é aquilo que ela gosta. E aí, o que acontece com aquilo? Ela acabou aceitando algumas situações, ela acabou aceitando estar ali, porque ela não estava com a parte financeira estável. Isso. Então ela acabou aceitando aquilo, ela nem sabia o que era uma revista, nem sabia nada disso. E diferentemente, quando você entra numa revista de moda, você tem que ter o seu perfil, você tem que estar com a sua imagem muito alinhado daquilo que a gente... Associada daquele profissional. Exato. Então a gente vai falar um pouco disso, né? Como é que era, o que a Emily, que já estava nesse local, achou quando a Andy chega, e o que a Miranda acha sobre tudo isso. Então é muito interessante. É um vídeo, assim, que é um filme que ele, pra quem ama moda... Gente, tem que assistir. Tem que assistir. Pra quem ama carreira. Imagem, carreira. E a gente pensa que o lado financeiro também não precisa. Precisa sim. Sim. É muito importante isso. Nós tivemos um papo com uma pessoa para falar sobre empreendedorismo. E ele falou um ponto muito interessante, que é: você precisa amar, antes de mais nada, aquilo que você faz. Porque às vezes a gente não sente aquilo como um peso, mas a gente vai feliz trabalhar. Então isso já é um dos pontos muito, muito legais. E pra Andy foi muito diferente, né, Maísa? E você vê ela, o namorado e os dois amigos, todos eles precisando se provarem o tempo inteiro para melhorar na carreira. O namorado que queria ser chefe de cozinha e ganhou o emprego de sous-chefe, ficou super feliz. Super feliz. Porque ele não ia só ficar fritando batata. Exato. A amiga dela que fez uma super vernissagem maravilhosa. Foi, muito legal. Então assim, cada um ali estava lutando pela sua própria carreira. E eles não conseguiram entender a mudança de imagem dela para o momento que ela estava. Então, assim, não é só ela mudar, as pessoas que estão no seu entorno têm que entender o momento que você está vivendo, e isso é bem visto no filme também. Exato, então até que ponto a imagem profissional ela influencia na forma que somos percebidos. Isso. Tanto no trabalho como externo, como em casa. Porque quando ela saía do trabalho toda bonitona, quando ela chegava no rap, todo mundo olhava pra ela e falava, nossa, mas quem que ela tá achando? Que é isso? Quem é essa Andy? Quem é essa Andy? Então no filme a gente vê essa transformação completa, que é na aparência dela. Então isso que a gente entende que isso é superficial, ou ele faz parte da construção da autoridade? É isso. Então pra mim, eu que cuido de imagem, pra mim aquilo lá faz parte completamente da construção da autoridade dela. Completamente. Gente, assim, ó, ela era extremamente competente. Exato. Ela ganhou prêmio. Quem não viu esse filme, gente, por favor, assista o filme. Vale tanto a pena. Vale muito a pena. O filme é maravilhoso. É muito legal. Um elenco excelente. Mas assim, para vocês terem um contexto rápido do ambiente profissional que ela estava naquele momento. A Andy era uma menina recém-formada, jornalista. Isso. Extremamente competente. Porém, ela vai cair como assistente de uma super executiva de uma revista de moda. E a Andy nunca acreditou nesse momento de moda, de isso, daquilo. Pra mim, pra ela tinha que se provar pela competência dela. Exato, mas quando ela chegou dessa maneira, então a comunicação dela era uma comunicação totalmente diferente. Então, quando a gente diz que imagem e comunicação também impactam nas oportunidades, é uma verdade. Que depois, quando ela abre aquela porta e ela tá completamente diferente, porque aquele executivo ajudou... lindíssima aquela roupa dela. Uau! Gente, a cena que ela
tira aquela saia de vovó que nem a Miranda fala pra ela, aquele sapato esquisito, e ela entra toda arrumada naquele ambiente. Nossa, aquilo foi maravilhoso. Todo mundo vira e olha pra ela. Nossa, porque aquilo... agora ela estava não só se mudando, como ela estava entrando em sintonia com aquele ambiente. Exato, mas é isso ela mesmo. Ela deixou de ser um peixe fora d'água. É isso mesmo. E isso trouxe toda a diferença na visão da competência dela, porque agora a Miranda passou a olhar para ela falando assim, ela é competente. E é verdade, mas exatamente, porque o filme, ele mostra que entender o contexto do ambiente profissional, ele também faz parte da inteligência da carreira. Exato. Então, a pessoa, para estar ali, ela teria que fazer essa mudança desse contexto, porque o contexto que ela tinha é diferente do que tá. E aí, agora a gente vai falar um pouco também, sim, né, Maísa, dessa parte do financeiro e do emocional com a carreira. E aí tem uma parte do filme que é muito interessante, que nós até falamos aqui um pouquinho antes, e quando a Andy entra numa reunião, e aí elas estão vendo duas situações de dois cintos. Por exemplo, eu que entendo disso, eu sei que um cinto, ele tem um azul diferente do outro azul, mas ao mesmo tempo a fivela é diferente, as marcas são diferentes. E como é que você vê isso, Maísa? Essa diferenciação, essa coisa toda na parte financeira, como é que é visto isso? Perfeito. Gente, olha só. Quando ela entra nessa reunião, ela entra para tomar notas. Isso. Ela tinha que tomar nota do que estava sendo decidido na reunião. Como ela não entende... Isso. E para ela aquilo ali não fazia muito sentido. Por isso, gente, antes de você dar pitaco, inclusive na reunião dos outros, cuidado com o que você vai falar. Você precisa se preparar para qualquer reunião que você vai entrar. Ela dá um pitaco e dá uma risadinha. Ela toma uma aula da Miranda, que é a personagem executiva do filme, dizendo principalmente o seguinte: para ela aquilo não significava nada. Para Andy, a Miranda mostra para ela que aquele cinto que ela simplesmente tirou uma troça ali, né, achou que não era de nada, aquilo ali dentro daquela sala de execução, de escolhas, gera no mercado de moda situações e definições que você vai ver lá na loja quando você compra. É daquele tipo de reunião, daquele tipo de escolha financeira que vai sair um cinto caríssimo ou um cinto para uma loja de variedades ali de departamento. Então, quando você está embrenhada naquele meio, gente, se prepare para estar em qualquer reunião. Exato. Uma bobagem que você fala ali, você não tem ideia do que pode causar para a imagem daquela empresa que quer vender aquele cinto. Exato. Toda a cadeia produtiva daquele cinto para sair desde o desenho do estilista até a fábrica, até a loja, até a logística. Então, assim, a Miranda dá uma aula nela. É muito legal. Que fala assim, são reuniões como acontece nessa sala que decide a cor do seu suéter. Foi, aí falou, e ela tava com aquele suéter, nossa, aquele com aquela suéter saia velho, surrado. Nossa, a saia. Mas é exatamente isso. Então, gente, a parte financeira, ela existe em qualquer lugar. Existe. Mesmo que seja na escolha de um cinto. Exatamente, isso foi muito legal, mas... E aí lá no filme ela fala essa parte da... E por que ela tá ali? Porque ela tá, de repente, sem situações, né? E ela aceita por quê? Porque ela realmente tá numa situação em que ela precisa daquele dinheiro. Precisa. Exato. E ainda bem que ela cai e tal. Na real, Na real. Então, e aí quando a gente fala assim, na vida real, Maísa, muitas pessoas aceitam empregos difíceis porque eles pensam no retorno do futuro. Sim. E aí, como é que a gente pode avaliar essa parte do sacrifício que realmente... Será que vale a pena realmente, financeiramente? O que você fala sobre isso? Gente, assim, eu acho que, primeira coisa, se você está dependendo muito daquele dinheiro porque você tem as contas para pagar e tudo mais, vale até a pena você, às vezes, se submeter um pouquinho até você arrumar algum tipo de estabilidade. Mas se você não está feliz, se aquilo não tem nada a ver com você... Vai procurar, gente, tem milhões de empregos no mundo. Vai procurar uma outra empresa que fale mais do jeito que você é. Se você se preparou para aquilo, independente, eu sempre quis aquilo, e você foi para uma empresa onde você também não gostou,
seja lá pelo motivo que for. Por exemplo, no filme, a Miranda é uma executiva extremamente exigente. Se você também não tem este tipo de comportamento, de padrão, não aceita esse tipo de coisa, mesmo sendo uma área que você queria, também saia, né? O importante é você não fazer a sua necessidade financeira, a sua virada, assim, tendo que se submeter a tudo. Aí a gente falou muito disso no episódio das mulheres. De autonomia. De autonomia. A gente falou muito disso. Se Exatamente. você não viu, dá uma olhada no de mulheres, que a gente falou muito dessa parte de você aceitar qualquer coisa, porque exatamente você não tem uma reserva de emergência, Exato. que é aquilo que eu expliquei. Reserva de emergência bem simplício que a Maísa comenta, mas assim, é um dinheirinho guardado. Para esse dinheirinho, quando acontece algum tipo de situação, você ter lá guardado. Então a gente acaba se sujeitando, né, E Maísa? voltando ao filme, isso que você falou, tanto a Andy não tinha reserva, que ela foi com a cara e com a coragem morar lá com o namorado, e o pai dela teve que emprestar dinheiro para pagar um mês de aluguel. É verdade, que ela não tinha. Então assim, verdade. pensa só, a Andy pegava metrô para ir trabalhar, comia lá na revista, né, sopa, né, brincando. É verdade. Quem vê o filme vai lembrar da cena da sopa. Esse filme é muito bom. É muito bom. E as roupas todas ela ganhava lá da revista. E mesmo assim, o pai dela teve que ajudar ela com o aluguel. Então, para você ver, gente, que mesmo estando num ambiente chiquíssimo, todo mundo se vestindo bem, sim. A parte financeira que ela não cuidou, ela teve que pedir ajuda para o pai e mãe para poder pagar um mês de aluguel. Então, cuidado, gente, de se submeter a tudo, porque a sua parte financeira não está bem estruturada. E Maísa, me diz uma coisa, o que é aquela coisa que dizem em finanças que chama custo de oportunidade? Gente, é exatamente o que eu estava falando de se submeter. Por exemplo, a Andy não era para aquele ambiente. Apesar de ser uma jornalista extremamente competente, ela não era daquele ambiente. Ela gostava de uma coisa mais investigativa e tudo mais. Ela foi cair numa revista de moda, chique. Mas por que ela aceitou aquele emprego? Porque era o que ela tinha. Era a oportunidade que ela tinha. Então eu vou me sujeitar àquilo para conseguir ganhar um salário e poder bancar minhas contas. Então, nesse caso da Andy, ela abriu mão do que ela era pelaquela oportunidade. Que é isso que a gente está falando. Muito cuidado, gente, para você não estar num ambiente não só de moda ou não só de imagem que não tem nada a ver com você. É algo que não tem nada a ver com você. Sempre se precaveja, olha a empresa que você está indo. Dá uma estudada. Gente, toda empresa hoje tem um site na internet, Mara. É verdade, já identifica como é que ele é, né? Você não vai fazer uma entrevista às escuras. No mínimo você sabe para qual empresa você está fazendo uma entrevista. Então, entra no site da empresa, vê o que a empresa faz. Entra no Reclame Aqui e veja o tipo de reclamação que está lá da empresa. Antes de ir para a entrevista, não entre no custo da oportunidade. Porque às vezes isso pode custar caro para você. É verdade. E não vale a pena você, de repente, sofrer pressão. Exato. Ou ficar naquele trabalho com muita pressão, só para ter a empresa com você. Porque depois, mais para frente, você tem depressão, problemas de saúde. E aí acaba tendo um custo maior, né? Exato. Nossa, é verdade. A gente precisa ver isso. Então, como é que você acha que é legal a gente equilibrar o crescimento profissional e com a qualidade de vida? Vamos lá. A gente se forma e a gente não sai CEO de uma empresa, tá? Exato. Você pode fazer administração, você pode fazer direito, você não vai ser sócio de um escritório de advocacia, a não ser que você seja o filho do sócio sênior, qualquer coisa. Mas a ideia é que você tenha que construir a sua carreira. Então você que é jovem, que está vendo a gente, você não vai ser CEO amanhã, você não vai ser sócio do escritório amanhã, você não vai ser dono de um hospital amanhã. Tudo tem um porquê e tem as coisas degrau a degrau que você vai subindo para acontecer. Então, gente, a parte financeira, ela sempre tem que ser cuidada. Independente se você é jovem aprendiz ou você é um CEO da empresa. Eu já vi gente ganhando muito bem e ser muito endividado. E já vi gente ganhando pouco e cuidar muito bem das suas finanças, não ter uma dívida sequer. Legal, em compensação, isso, né? Também já vi gente entrando no mercado de trabalho, ganhou o primeiro salário e foi lá comprar uma moto. Nossa, é uma loucura, né? De primeiro, assim. Gente, não tem condição de pagar. Não tem condição. Da onde você tirou isso, comprar uma moto? Gente, não é só comprar moto, você tem que pagar manutenção, seguro, gasolina, tudo. Então, gente, muita calma. Faça as coisas crescerem conforme você vai crescendo.
essa coisa de ambição, limites, escolhas. Pelo amor de Deus. Como a gente precisa ter isso, né? Como a gente precisa entender onde você cabe. Entender de quais são os seus limites, entender. E uma das questões centrais do filme, assim, que é falado lá, é até onde alguém deve ir para crescer profissionalmente. E até onde ela suporta, né? E até onde ela suporta. Tanto é que a gente não quer dar spoiler do filme, mas o final do filme é uma decisão... Legal. Quem não assistiu, pelo amor de Deus. É uma decisão muito importante que a Andy toma, que é priorizar os valores dela. Exato. Independente de salário, que ela já estava ganhando melhor. Ela já era... já estava como se fosse uma assessora direta. Uma assessora direta. Então, assim, ela já tinha roupa de marca. Já sabia se maquiar, né? E se vestir, já sabia se portar. Estava, gente, no mundo da moda, conhecendo o Valentino, conhecendo pessoas importantes. Uau, né? E ela ali, naquele momento, ela percebeu o seguinte: sabe, tudo que está acontecendo aqui não tem nada a ver comigo. E ela bota os valores dela à frente. Cara, como isso é legal, né? Isso é legal, muito importante, gente. Ela se testou, né? Ela se testou. Porque até onde eu vou? Porque assim, gente, a gente tem que falar até onde a gente cabe, né? Isso. Qual é o seu tamanho, né? O que você consegue suportar, né? Exato. E é legal você já ter essa coisa, porque em que momento a ambição ela vira perda de identidade, né? Ela perdeu o relacionamento dela. É isso que eu ia falar. Nossa, ela perdeu tudo, né? Os amigos não quiseram saber dela. O namorado se mandou pra uma outra cidade, acho que era alguma coisa assim. Ia pra outra cidade. Então, gente, coloque seus valores na frente de tudo, sempre. Nem todo ambiente que você tá vai fazer bem pra você em todos os lugares. Nossa, isso é muito legal. E uma legal que assim, que a Andy, ela começa querendo provar que consegue. Ela achava que aquilo tudo bobeira e tal. Mas no meio do caminho que ela consegue, que ela viaja, faz não sei o que lá, ela percebe que ela tá se tornando alguém que ela não queria ser. Porque quando ela também se separa. Ela também se separa. Então quando ela entra e que ela percebe aquela mulher que era super ultra, que é igual quando a gente vê nas redes sociais, a pessoa tá super ultra. Cara, mas a gente tem o antes, a gente tem o em casa, como tá, né? Em casa, como é que tá? Tava tudo atrapalhado, o marido não queria. E ela também não quis ficar com alguém, ela não ganhou o cargo, mas ela já sabia. Então são vários rolos que a gente consegue entender. E sem querer, ela acaba passando por cima da colega dela. Gente, assim, ó, de verdade. Da Emily. Chegou uma hora. É muito refletivo esse filme. Nossa, gente, vocês ficam pensando que é só de moda? Não é. Ele fala de carreira, de passar a perna nos outros, mesmo sem querer, de competência, de autoridade. Tudo. É muito importante você olhar esse filme. Se você não olhou, olha esse filme a primeira vez, deixa passar o filme todo, volta depois, e aí quem já olhou o filme, volta depois e começa a analisar cada cena e se olha, faça uma autorreflexão daquele momento na sua vida. Muita coisa ali, Mara, bate de frente com a gente no dia a dia. Na vida real. Na vida real. É muito louco. E a gente não percebe. Não, e ali fala muito de como a gente se comporta, como que vai depois. E se ela tivesse uma reserva de emergência, que tanto que você fala, se ela tivesse a reserva de emergência, ela esperaria até chegar a situação dela de verdade, de lá. Então tem tudo isso, é muito interessante. Não aguento mais de ansiedade de ver o 2. Nossa, então, exato. Ai, meu Deus. Eu não sei se até quando a gente soltar isso aqui já veio o 2 ou não. Ai, meu Deus. Mas estamos aqui. Quem sabe depois a gente fala do 2. Vamos falar? Do que a gente achou do 2. Bota aí nos comentários se você quer que a gente faça uma análise do 2. Exato. E vamos então falar um spoiler aqui, que a gente gostou tanto dessa coisa dos filmes, que tem vários outros filmes que tem a ver, tanto a parte de imagem como a parte financeira. Então vai ser super divertido. A gente vai falar até outros filmes. E se vocês também conhecem alguma coisa... Bota o filme nos comentários pra gente comentar. Exato. E aí agora a gente vai entrar no dinheiro na vida real. Apesar de a gente ter falado aquilo. Muito bom. A gente quer que a gente sempre...
Porque não é tão distante o dinheiro da imagem, não é tão distante, vocês vão ver isso, não é? É isso aí. Eu tô amando esse episódio, de verdade. Muito legal, né? Primeiro que eu amo aquele filme, né? Exato. E eu não sabia, quando a gente falou, nossa, vocês vieram com vários insights sobre. Eu falei, nossa, é verdade. É verdade. Que eu pensei dos filmes lá, de filmes que tinham a ver com finanças e realmente, quando ela falou, eu falei, poxa, é muito interessante, né? Tudo a ver. Exatamente. Bom, vamos falar de dinheiro na vida real. O que acontece? Quando uma pessoa recebe uma proposta de emprego que paga mais, ela pode abrir portas pra gente. Mas junto, gente, vem exigências. Mas... Se você não consegue suportar essa exigência, cuidado. Pode dar um burnout, pode dar um estresse. A Andy passa por isso. Então, por exemplo, tem horas que ela manda e o pai dela fala isso, né? Cara, você me mandou um e-mail às 2 da manhã. Por quê? Porque a Miranda entendia que as duas assistentes tinham que ter o nível de vida e o como é que chama? De conhecimento de tudo aquilo? De conhecimento. Ou de start, né? De estar correndo atrás. A disponibilidade delas total. Tinha que estar conforme a Miranda. Se a Miranda não dormisse, elas não dormiam. Se a Miranda viajasse, você acha que você agora vou chegar em casa porque a Miranda tá viajando? Não, exato. A Miranda ligava da viagem exigindo coisas. Então, se você não tem essa disponibilidade de ter jornadas loucas e uma pressão constante, gente, pula fora e arruma outro emprego. Essa carreira não vale o seu sossego, não vale. A gente não tá falando pra você entrar em zona de conforto aqui. Sim. Esforço pra qualquer emprego precisa ter. É verdade. Se você quer uma carreira boa de crescimento, é aprendizado, conhecimento e esforço. Não é pra entrar na zona de conforto. Mas olha, a partir do momento de quando aquilo se transforma num abuso. Mas nossa, isso é interessante, porque a gente não tá. Assim, por exemplo, eu quando eu trabalhei num banco e eu ficava batendo carimbo no mesmo lugar, sabe? E aí eu achei que aquilo não estava legal, não estava mais positivo. Eu gosto dessa coisa do crescimento, de a gente se associar com alguém, que esse alguém, a gente que traga uma bagagem que é muito legal. Mas a gente também tem que entender, então, e aí a gente tem que avaliar, gente, né? Tem que agregar, e a gente tem que avaliar esse tipo de oportunidade, se vale a pena financeiramente e emocionalmente. Exato. Porque a gente está falando aqui também do emocional, né? Exato. A Maísa falou, do emocional. Gente, quer ver um problema emocional que gera problema para você financeiro? Sim. Se você ficar num burnout da vida, se você entrar numa depressão da vida, num estresse da vida, você vai ter que gastar com psiquiatra, com remédio, vai ter que se afastar, vai ganhar menos do período afastado. Então, gente, se cuida primeiro. A Andy mostra isso no final do filme. Ela priorizou os valores dela. Independente do salário, independente da super, hiper, mega empresa que ela trabalhava, independente dela trabalhar para a pessoa que era a mais importante do mercado naquele momento. Ela abriu mão disso tudo em prol dos valores dela. Valores esse que durante a carreira ali dela, ela foi abrindo mão. Ela abriu mão do relacionamento. Ela abriu mão do que ela acreditava ser bom na imagem dela. Ela abriu mão de tudo. Lá no final ela aprende e ela volta atrás. Bom, aí agora, quando a gente falou desse filme, que coisa boa. Nossa, muito legal, eu tô adorando. Gente, vai assistir esse filme. E a gente vai voltar para aquele quadro que a gente ama e tem que ter em todo episódio. Qual é, Marinha? O pode, não pode e depende. Bora! A gente vai fazer... Tudo é tão possível não, né? A gente vai fazer várias perguntas e a gente vai responder com base no que a gente acha. Mas você aí nos comentários vai dizer se concorda ou não concorda com a gente, valeu? Exato. Bora lá. Primeira, Marinha. Vai lá. Mudar completamente a imagem para se adaptar ao ambiente de trabalho. Eu acho que assim, tudo tem que ter o seu perfil, tem que ter o seu estilo e tal. Mas quando você está dentro de um ambiente de trabalho e você não tem aquele perfil daquele lugar, mas o ambiente exige aquela roupa, então você tem que é a mesma coisa de colocar um uniforme, né? A pessoa te coloca um uniforme. Foi exatamente o que aconteceu com a Andy. Foi, então, exatamente. Coloca um uniforme lá pra você estar. Se você não gosta daquele uniforme, quando você sai, você volta a ser o seu estilo, o que é. Mas é importante você estar dentro do ambiente de trabalho com o estilo da empresa. Então, isso vale muito a pena. Perfeito. Então, tem que ter sim. Mara,
E investir na aparência profissional para crescer na carreira. Isso total, isso muito pode. Porque quando você investe em você, com certeza você vai galgar outro cargo, vai pra frente, a pessoa vai falar, poxa, essa pessoa tem um bom comportamento, ela vai ser muito legal para outras oportunidades, vale muito a pena, sim. Boa. Então, gente, invista em você mesmo, sempre. Agora, entrar em um ambiente competitivo para acelerar o crescimento. Olha só, depende. Vamos lá, por que depende? Se aquilo ali é o que você quer fazer e dentro daquela empresa é um crescimento, uma rivalidade saudável que vai te jogar para cima, continue, vai. De repente, às vezes até as pessoas estão competindo com você por uma vaga, elas estão te ajudando porque você está absorvendo o conhecimento delas. Agora, se for um ambiente nocivo, né, aquelas coisas pesadas de pessoa querendo te puxar o tapete o tempo inteiro, isso acontece também uma hora do filme, depois vocês comentem aqui que vocês vão perceber isso acontecendo. Gente, não vale a pena. Aliás, tem 2 puxadas de tapete muito fortes no filme. Nossa, tem sim. A Andy, que sem querer puxa o tapete lá da pessoa. Na hora de ir pra Paris. Isso, na hora de Paris, acontece uma puxada de tapete, gente, assim, ó, de doer o coração. Eu não vou dar o spoiler total, não. Vocês vão botar no comentário qual é a cena que eu tô falando. Mas acontece e é na frente de todo mundo. A pessoa é pega desprevenida, tá puxada de tapete na frente de todos. Gente, é muito feio. Então, se você tá numa empresa que tem esse nível de competitividade, ó, pula fora. E aceitar um salário menor no começo para ter experiência. Acho super válido. É um grande pode. Se você não tá pronto para aquela carreira, aceite ganhar menos. Às vezes até, se você já tá no nível de carreira e você quer fazer uma transição de carreira, aceite ganhar menos. Sabe por quê, gente? Você vai ter que começar de novo. E tá tudo bem você ganhar menos para você aprender algo novo. Zero problema para mim. Mas lembra de ter feito seu colchãozinho antes. Para você manter o padrão de vida que você tem, você sair de um lugar que você ganha muito para um lugar que você vai ganhar bem menos, às vezes pode acabar com a sua estabilidade financeira. E trabalhar em um lugar só por status da empresa, ou só por um status que você chegou lá. Olha, a Andy, ela nem imaginava o tamanho da empresa que ela foi trabalhar. É verdade. Ela só soube quando ela entrou lá. É verdade. Ela não conhecia que era a revista de moda mais famosa do mundo. Ela nem sabia. Por isso que eu tô falando, estuda bem a empresa para onde vocês vão entrar. Às vezes, trabalhar numa grande empresa pode ser bom ou ruim para você. Porque se você sujar seu currículo ficando pouco tempo naquela empresa... também não é legal. Apesar do nome da empresa ser bom, a pessoa vai te perguntar assim na seleção: ah, você entrou na empresa tal, e por que você ficou pouco tempo lá? Não, até você explicar por que né, o bode não é cabra, você fala, putz, e agora? O que eu vou responder, né? Vou me lascar aqui na resposta. Mas por quê? Porque aquele não era um ambiente seguro para você. Então a empresa pode ter um grande nome e não ser boa para você. Às vezes é melhor você começar pequeno do que, eu quero trabalhar na empresa X. Gente, para trabalhar na empresa X, trabalha na Y primeiro. E uma coisa que a gente ia falar aqui, que eu ia te perguntar, priorizar a qualidade de vida em vez de crescimento rápido, né? Gente, olha só. Porque a Andy fez exatamente o oposto. Ela não priorizou a qualidade de vida dela. Ela trabalhava 14, 18 horas por dia, mal dormia, perdeu o relacionamento, perdeu os amigos, teve que ser ajudada pelo pai e mãe, apesar de trabalhar tanto, ela não conseguia nem pagar as contas dela. Então assim, ó, será que vale a pena? Tem que entender, porque o que acontece, quando ela sai de lá, é porque ela quer ter uma qualidade de vida e porque ela também já tem ela já conseguiu os contatos dela para ela seguir adiante, ela já sabe exatamente o que ela quer e aí ela segue adiante. Inclusive ela segue adiante e ela segue muito bem vestida, só que ela segue com o estilo de uma jornalista, que é o estilo dela. Então olha a importância de você saber qual é o seu estilo. Quando ela sai muito, muito bonita, né? Pra um outro jornal. E eu acho que é isso que é legal. Então quando a gente não tem essa reserva de emergência, você se propõe a estar em qualquer lugar e ao mesmo tempo é importante você ter o seu estilo, saber qual é o seu estilo. E outra coisa também legal que a gente vê, né?
que quando ela se identifica, quando ela sabe, quando ela tem conhecimento daquilo tudo, ela vê o quão importante é ter uma roupa boa, é ter um sapato bom, porque ela não volta a ser quem ela é, né? Ela não volta a ser aquela pessoa que se vestia daquele jeito, né? É isso, ela aprendeu. Ela aprendeu, então de qualquer maneira a gente aprende. Isso. Então em qualquer situação eu acho que é importante aprender, sabe? Se isso não for legal, a gente tem hora que a gente cai, mas a gente sobe de novo. Então sempre vai em frente, não para, não estagna só por causa de um trabalho, só por causa de uma coisa. Se você tem todo o conhecimento, falamos muito disso no episódio de mulher, se você tem um conhecimento, se você olha pra você, se você corre atrás, cara, quando isso acontece, você fala, eu sou uma pessoa boa, eu tenho um conhecimento, eu vou conseguir uma coisa legal, né, Maísa? E assim, eu fui uma pessoa, a Mara me conhece há muitos anos. Sim. Eu fui uma pessoa que eu acreditava como a Indy no início. Sim. Que a minha competência ia chamar a atenção. E não é, gente. É a imagem. Eu demorei muito tempo pra aprender isso. Foi muito legal. E a Indy, lógico, no filme, gente, o filme tem 1 hora e pouco de duração, ela tem que aprender isso rápido. Exato, Mas eu demorei muito tempo pra aprender. E eu acredito, Mara, até hoje, que eu devo ter perdido muitas oportunidades por conta disso. E é verdade, porque de repente a pessoa fala, pô, será que ela tem um comportamento? Será que ela consegue estar nesse lugar com um outro cargo? E aí é interessante, eu falo muito dessa parte de elegância de comportamento através de um e-book. Depois eu coloco um link para vocês entenderem. Porque é muito importante você saber e se ler e ter um comportamento de elegante em qualquer lugar que você vá. Isso é muito importante. E eu acho que de tudo que a gente falou aqui, é muito importante a gente entender as lições que o filme dá, né, Maísa? Então a importância da imagem profissional. Super. A saber até onde vale o sacrifício. E a parte de manter seus valores, manter né, seus Maísa? Valores, gente, a gente falou isso assim algumas vezes aqui. Não importa a empresa que você esteja, não importa o relacionamento que você esteja, não importa o ambiente que você esteja, mantenha seus valores. Exato. Isso assim, a gente né? Não tem como, você precisa manter seus valores, é aquilo, é a sua identidade, é o que você é. Exato, porque ele não fala só de moda, né? Quando a gente começou a falar sobre filme, e quando a gente falou sobre isso, eu falei, é verdade, é interessante, porque ali ele não fala só sobre moda, ele fala sobre identidade, ele fala sobre carreira, e fala também escolhas de vida. E escolhas de vida também é dinheiro, não é, Maísa? Sempre, gente, olha só. Tudo envolve dinheiro. A Indy quase se prejudicou financeiramente, teve que pedir ajuda para pai e para mãe, e ela já estava trabalhando. Então, assim, tudo é sobre dinheiro, sobre decisões que você toma, sobre custo de oportunidade. Será que vale a pena eu estar naquele lugar neste momento? Será? Essa é a oportunidade. E nem sempre o que você quer está no mesmo momento da oportunidade. Exato. Toda escolha tem um preço, Toda escolha tem um preço, gente. E mantenha sempre seus valores, sempre. E olha, a gente está aqui muito feliz por estar falando sobre esse assunto. Adoramos. Nossa. Eu achei que foi super gostoso. Gente, é um filme que eu amo. Eu amo. Eu não sabia, olha que interessante. Você sabe que uma vez eu ganhei, olha só, a gente fez na época do filme, que saiu o primeiro. A minha equipe fez um Amigo Secreto no final do ano. Nossa, tinha a ver com o filme? Tinha tudo a ver com o filme, porque a gente escolheu um DVD para dar de presente. Como as pessoas não tinham muito dinheiro, a gente decidiu assim, cada um vai dar um DVD. E a pessoa que me tirou, me deu qual filme? O Diabo Veste Prada. Nossa! Mas que era da época de DVD ainda, pra você ver. DVD. Mas sabe por que depois eu fiquei pensando? Eles não me deram porque eu era parecida com a Indy. Era porque eu era parecida com a Miranda. Nossa! O filme traz tanta reflexão que depois eu fui pensar nisso. Você vê que interessante. Então é muito importante. A gente vai fazer isso com outros filmes. Espero que vocês tenham gostado. Ficamos super felizes. Super! Aqui. E Maísa, onde a gente se encontra para falar mais sobre finanças? Gente, eu estou no Instagram, @maisac.lima. Eu ajudo pessoas endividadas através da organização financeira para nunca mais se endividarem. E você, Marinha? Eu estou como @Mara Menezes CI, de consultoria de imagem.
Então você consegue identificar as duas por lá, pelos nossos Instagram. E a gente também tem o YouTube. Então no YouTube tem o episódio completo. E a gente faz também os cortes que ficam no Instagram. No Instagram e no YouTube, então é Estilo e Finanças Podcast. Isso. E esperamos vocês lá, né, Maísa? Esperamos vocês lá. Gente, comenta muito aqui. A gente quer muito comentário nesse episódio que ficou sensacional falando do filme. Coloca, por favor, o que vocês acham do que a gente falou e proposta pra gente comentar de outros filmes ou seriado que você gosta. Meu, tem um monte de seriado, aquele Emily em Paris. Não, a gente tem muita coisa pra falar. Tem muito, já tem mais um episódio, Exato. Então comenta qual episódio ou filme ou série que você gostaria que a gente comentasse. Compartilhe esse vídeo para que mais gente assista e mais esse conteúdo seja entregue pelo YouTube, tá bom? É isso aí. Toda terça-feira a gente tá aqui. Na próxima a gente tem um episódio novo para você. Um beijo, até lá!